Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Poder sentar, graças a Deus por mais esta oportunidade. Glória a Deus. Que o Senhor nosso Deus nos concede. Podemos estar aqui na presença do Senhor. Graças ao Senhor nosso Deus. Capítulo 4 de Efésios. Eu quero poder pensar um pouco mais nesse assunto com os irmãos. Nós começamos no capítulo 4, versículo 1 até o 16. Hoje nós vamos dar continuidade do versículo 12 a seguir. O versículo 12 a seguir, para a gente poder pensar um pouquinho mais acerca desse raciocínio de Paulo aqui para a igreja. No versículo 4 está escrito assim, capítulo 4, versículo 12 de Efésios: querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos, inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente, antes seguindo a verdade, em caridade, crescendo em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado, ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Amém, queridos? Esse tema muito propício para nós e para os dias da igreja da atualidade. Mas o que me chama a atenção é o que diz respeito à ministração de Paulo, a profundidade que é isso aqui. Eu louvo a Deus pela vida dos jovens. Vocês estão aqui. Glória a Deus. Tem gente que não tem mais idade de se, ficar com coisinha de menino. Tem gente por aí com essas ações de menino. Não vou para a igreja, culto de terça, São Jesus na causa, aquela coisa, está com o ouvido cheio de comichão. Acha que já sabe de tudo, e o pastor às vezes não sabe de nada do pensamento da pessoa, e aí não vem mais para ouvir a mensagem, para ouvir a palavra de Deus. Mas eu louvo a Deus por vocês, e vocês estão aqui para ouvir a palavra do Senhor, e vocês vão crescer. Então Paulo, ele vai falar justamente nesse respeito, No versículo 12 que nós lemos, Paulo vai falar, querendo o aperfeiçoamento dos santos. Olha aí. Vamos pensar nisso aqui, irmãos. O aperfeiçoamento dos santos. Então, eu preciso ser aperfeiçoado. Os santos. Quem são os santos? São aqueles que aceitam a Jesus. Todo aquele que aceita Jesus, Jesus o faz santo por ele, pelo sacrifício dele, pelo derramamento do sangue dele. Nós somos achados e somos chamados santos de Deus, não pelos nossos méritos, não pelo nosso sacrifício, não pelo que eu acho que tem que ser santo, não.
Nós somos santos porque Jesus nos fez santo. E uma vez que Ele nos fez santo, Paulo vem trazer uma mensagem para o aperfeiçoamento desses santos. E o que é o aperfeiçoamento? É o aprendizado. É você colocar em prática aquilo que o santo deve fazer. Amém, irmãos? Então, Jesus, Ele nos fez santo pela sua santidade, pelo seu sacrifício. Agora, Paulo vem dizer para nós que nós precisamos nos aperfeiçoar. E nos aperfeiçoar em quem? Nele, na pessoa dele. Vamos continuar o texto. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo. Então, veja que coisa bonita. Jesus chamou um povo. Ele quer agora desse povo o aperfeiçoamento. Aperfeiçoamento, aprendizagem. Quando a gente faz uma faculdade, e quando a gente está pelo menos no segundo ou no terceiro trimestre, o que acontece? Logo alguém chama a gente para quê? Para ir para o aperfeiçoamento. O que é o aperfeiçoamento? É aquela coisa que chama de... Alguém me ajuda aí? Não, você está fazendo faculdade. Estágio. Aí alguém te chama para fazer o quê? Um estágio. O que é um estágio? É uma preparação para você se aperfeiçoar dentro daquilo que você está estudando. Jesus nos chamou para ser santos. Nós estamos dentro do contexto de santidade dele. Agora Ele quer que a gente aperfeiçoe. Ele quer nos levar à prática desta santidade. Para quê? Para o crescimento, para a obra do ministério, para a edificação do corpo. Que corpo? A igreja. Então Deus nos chamou para a santidade e agora Ele nos quer aperfeiçoar para a edificação e crescimento do corpo de Cristo, que é a igreja. Então, nós somos santos, somos aperfeiçoados com um propósito. Qual é o propósito deste aperfeiçoamento? É poder passar para as demais vidas, para as demais pessoas e ganhar almas para o reino, para que o corpo de Cristo comece a crescer, comece a expandir, né? E nós vemos que o corpo, quando se fala de igreja, o corpo de Cristo, se a gente pode chamar a igreja hoje do corpo de Cristo, a igreja, o corpo de Cristo, ela está dentro desse contexto que a gente chama de igreja, amém, irmãos? Porque o corpo de Cristo, ele é santo, ele é separado. Então, a igreja de Cristo está dentro de uma igreja universal. Né? Eu vi até um pastor da igreja do sétimo dia, que eles têm uma crença, têm uma tradição, a igreja, tantas igrejas, cada uma tem uma linha de raciocínio e doutrinária. Mas ele falou em redes sociais, dando uma palestra, que existem duas igrejas, e uma das é a que vai morar no céu. E ele disse, nem é a minha, nem é a nossa igreja, nem é a outra igreja de fulano. Nenhuma dessas. A igreja que vai morar no céu, ela está dentro da minha, está dentro de qualquer outra igreja, em qualquer lugar do mundo. Ela está dentro. Então, a igreja universal e a igreja de Cristo, que vai ser a igreja tirada, né, dentro dessa igreja. Então, é bom a gente pensar que estar dentro da casa de Deus, a gente tem que se decidir que de fato a gente quer, que de fato a gente está fazendo dentro da casa de Deus. Somos parte do corpo de Cristo ou somos o quê? Então Jesus, ele vai nos trazer, através de Paulo, esse ensinamento, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. A obra do ministério,
produzir, é pregar, é anunciar, é dar testemunho da santidade de Deus na nossa vida. Aí Paulo, no capítulo, falando desse versículo, do versículo 12, do capítulo de Coríntios, 1 Coríntios, capítulo de número 12, 1 Coríntios 12, hoje nós vamos ler um pouquinho a Bíblia, hoje nós vamos pregar uma mensagem mais moderada, para a glória de Deus, que eu fiquei pensando na mensagem de domingo, mensagem mansa, suave. Eu disse, eu estou muito acelerado, eu vou aprender a pregar com essa mensagem assim. Aleluia. Capítulo 12 de Coríntios, versículo 7, olha o que Paulo diz. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Olha o que Paulo está dizendo. Aí você vai lá também em Colossenses, no capítulo 1 de Colossenses, capítulo 1, versículo 24, vamos ver que Paulo também escreve à igreja de Colossos, capítulo 1, versículo 24, Paulo escreve dessa maneira: regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja. Então veja, Paulo falando do aperfeiçoamento, falando do crescimento. Paulo está dizendo aqui, eu me regozijo e agora que padeço por vós. Paulo, ele se desgastava, ele se dava pela igreja, ele fazia essa obra, e ele diz, mas cumpro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja, do qual eu estou feito ministro, segundo a dispensação de Deus, que foi me concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus, o ministério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da sua glória, deste mistério entre os gentios, que é Cristo. Veja bem, Paulo está dizendo aqui que ele se deixou gastar, ele cumpriu as aflições de Cristo no seu corpo para com os crentes. Ele, como ministro da palavra, ele se deixou gastar para que a igreja viesse ser aperfeiçoada pela palavra e pelo poder de Cristo. Aí Paulo vai chamar esse ministério e vai também relatar acerca do mistério de Deus, que é Cristo. O mistério de Deus que em outras gerações, em outro tempo, no Velho Testamento, não era revelado claramente. O mistério é Cristo. Todas as histórias da Bíblia, em todos os personagens da Bíblia, se você mergulhar com o olhar de Deus, você vai achar Cristo ali. Porque o grande objetivo e o grande propósito era o Deus Todo-Poderoso executar o seu plano salvador para salvar a humanidade. E o homem, com a sua dureza, com a sua ganância, não era capaz de parar e pensar que Deus estava projetando algo maior para a sua igreja. Ou melhor, eles não perceberam a promessa que ele fez lá no Gênesis, do capítulo 2, quando o homem peca, ele recebe ali a sua sentença, mas ele também vai falar para a serpente: olhe, da semente da mulher vai nascer um e vai esmagar a sua cabeça. Jesus havia de nascer, mas os homens não perceberam, os homens não entendiam. Até os dias de hoje, alguém ainda se questiona e ainda tem dificuldade de entender o que Paulo está pregando para a igreja. Versículo 13:
até que todos cheguemos à unidade da fé. A unidade da fé. Irmãos, isso aqui, peço que atentem para isso aqui, jovens, por favor. A unidade da fé, que cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, varão perfeito. Eita! Jesus, varão perfeito. Jesus é perfeito. Glória a Deus. Jesus em carne e osso, ele foi perfeito. Da sua infância até o dia que foi crucificado, ele foi perfeito. E não pecou. Em nenhum momento Jesus pecou. Tem gente que diz assim, Jó não pecou. Jó não pecou contra Deus, mas ele pecou, e muito. A história de Jó, até porque a história de Jó é justamente Deus querendo mostrar ao homem a obra redentora de Cristo no homem. Glória a Jesus. A perfeição de Cristo no homem. Deus fez isso com Jó. Deus tirou toda a rapina, toda a impureza, todo o síndrome de Adão que tinha em Jó. Deus tirou, e no capítulo 2 Deus deu a ele o dobro do que ele tinha. Eu creio. Deus só não deu dobrado os filhos e a esposa. Os filhos, a Bíblia diz que Deus deu 10 filhos para ele novamente, e a mulher não fala da mulher, mas eu creio que foi a mesma e foi aquela lá. Né? Então, nós precisamos, irmãos, entender. É por isso, meu Deus do céu, eu não aguento, entendeu? Porque isso aqui é muito lindo, irmãos. É muito lindo. Eu acho isso muito lindo para nós. E eu vejo que as pessoas, elas lêem a palavra, elas estudam a palavra e elas interpretam a palavra pela letra, pelo conhecimento estudado, entendeu? Não tenho nada contra a estudos de teologia, bacharelados, doutorados, não tenho nada contra isso. Mas o que eu acho interessante é que quando eu leio a palavra com os olhos de Deus e com o olhar do Espírito Santo, eu tenho uma interpretação diferente do que a teologia, de que os doutores das Escrituras dizem ser. Porque a Bíblia, irmãos, ela é poder, ela é mistério. E a Bíblia, ela só é interpretada da maneira correta se for pelo Espírito Santo. E eu não tenho preocupação, porque quando eu olho para a Bíblia, eu vejo Jesus dizendo para nós, na Bíblia, que é o Espírito Santo, e acabou. Eu creio. Glória a Deus. Então, para nós que estamos aqui, às vezes temos dificuldade de ler ou de entender alguma coisa da Bíblia, eu te dou um conselho. Você tem acesso ao professor que não cobra aula de teologia. Você tem acesso ao professor que não tem, entendeu? Dia para te atender. Ele não marca horário para te atender. É você que escolhe o dia, a hora, o momento que você quer falar com ele. Então, Jesus vai nos dar a palavra acerca do Espírito Santo, irmão. Está lá em João 14, 26. O Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que eu vos tenho dito. As pessoas, para ser um obreiro, Paulo está falando de obreiro aqui, do ministério, obreiro para o ministério. Só é obreiro se tiver um curso de teologia, no básicozinho, entendeu? Só é obreiro se tiver. Mas a minha Bíblia, a Bíblia que eu tenho em mãos, está dizendo aqui, que quem capacita e quem levanta e quem pode fazer algo na vida de um homem, esse homem precisa apenas ter a comunhão e a presença do Espírito Santo em sua vida. João, para falar desse Espírito Santo, ele vai dizer, lá no capítulo 5, se não me falha a memória, ele vai dizer assim, vocês já têm a unção. Glória a Deus. Alguém procura lá para mim, que eu não marquei essa referência. Jesus está falando.
Vamos lá. Quer ver? Para vocês entenderem que coisa maravilhosa. 1 João, primeira carta de João, lá no final da Bíblia. Antes de Judas e depois de Pedro. Antes de Pedro. Não. Depois Depois de Pedro. de Pedro e antes de 1 João, quanto? 1 João, capítulo 5, se não me falha a memória. Não é capítulo 5 não. É capítulo 2, versículo 27. Olha aí. Veja o que diz a Bíblia. A unção que vós recebeste dele fica em vós. Eita Deus. E não tendes necessidade não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a unção que vos ensina todas as coisas, Glória a Deus. é a verdadeira e não é mentira. Deus Todo-Poderoso. E como ele vos ensinou, assim nele permaneceis. É o que Paulo está dizendo aqui. Aleluia. O aperfeiçoamento do santo. Você recebe a santidade de Deus, você é santo porque Jesus te fez. Glória a Deus. No Calvário, Jesus santificou a igreja. Aqueles que aceitam Jesus, está cheio de pecado, cheio de coisa ruim. Na hora que ele levanta a mão, ele é santificado, irmãos. Ele está limpo, puro para ir para o céu. Naquela hora. Ou a Bíblia é mentirosa? O crucificado estava lá, junto com Jesus. Ele tinha uma sentença, Jesus tinha uma sentença, mas injusta para nós, porque para ele foi a mais justa possível, porque ele se deu para nos justificar. Glória a Deus. Aleluia. Obrigado, Jesus. Aí, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus disse o que para ele? Hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Se a gente dependesse de santificação humana, né? Aquela santificação que tem que consagrar, tem que jejuar, tem que se libertar disso, daquilo. Irmãos, ninguém se liberta de nada. A gente é liberto porque Jesus nos libertou. E quando a gente entender essa libertação, aí nós somos livres. Porque enquanto a gente não se liberta, enquanto a gente não entende, a gente continua sendo escravo do pecado ainda. Crente na igreja, cultuando, dizimando, ofertando, tomando ceia, mas a gente peca ainda. Mas quando a gente entende com o entendimento de Cristo a palavra, a gente se torna livre, liberto. Aleluia, Jesus. Dificilmente a gente peca, mas a gente ainda peca. Mas é diferente, o processo é outro, a aperfeiçoação ela muda, você fica leve, você fica, entendeu? Dá vontade de sair voando, já dá aquela sensação, entendeu? Que você já está, glória, é a bênção do céu. Então, o evangelista João, ele vai falar a unção. Que unção é essa? O Espírito Santo. Jesus, irmão, quando ele falou do Espírito Santo, ele diz assim: o Espírito Santo, se eu for, ele virá. Agora, se eu não for, não tem como ele vir. E quando eu for, vou enviar ele. Vou rogar ao Pai, ele vai enviar. E quando ele vier, ele convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ele vos conduzirá em toda a verdade. Olha aí. E quantas pessoas, né, escrava dos homens, igrejas que escravizam a gente, que querem dominar a gente. E sabe o que eu digo, irmão? Que a gente é como, em alguns lugares por aí, é como marionete. Você já sabe o que é marionete? Aqueles bonequinhos de circo, né? Os bonequinhos dançam e gesticulam como se tivessem vida própria, mas não tem não, tem duas mãos, uma aqui e outra aqui, ó, mexendo com o dedo, e eles fazem todo o movimento possível. Assim é a igreja de hoje. A gente poderia ser, e a gente deve ser marionete, sabe de quem? Do Espírito Santo, irmão. A gente devia ser marionete, era dele. Porque ele está dizendo assim: meu filho, não vá por aí. A gente fica com tema e vai para outro canto. Vai para o canto que não é para ir. O Espírito Santo fala: não faça isso, que a gente vai lá e faz. A gente é marionete às vezes do pecado. A gente é marionete muitas vezes do homem. E não deixa o Espírito Santo dominar
ensinar, educar, dirigir, conduzir a nossa vida na presença dele. É por isso que não vem gente, por isso que o povo muitas vezes não quer vir no culto de doutrina, porque a palavra ela vem para limpar, não, ela não. Palavra de Deus não mata ninguém. Não mata. Pelo contrário, ela é vida. A palavra de Deus é vida. Agora as pessoas estão mortas e querem continuar mortas, não vêm no culto de ensino. Porque quem não vem no culto de ensino aqui está morto já. E o processo de ressurreição, irmão, é doloroso. Entendeu? Para quem está morto espiritualmente, é doloroso. Mas vamos continuar? Até que todos cheguemos, capítulo 13, versículo 13, Colossenses ainda 2, capítulo 2 de Colossenses, veja aí que coisa linda agora. Colossenses capítulo 2, capítulo 2 de Colossenses, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Pois é. Capítulo 2, versículo 20. Cadê Colossenses? 2 e 2. Olha o que ele diz. Para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em caridade, enriquecidos da plenitude da inteligência para conhecer. Eita glória, muita coisa gostosa. Olha que coisa tremenda. Unidos em amor, caridade é amor, enriquecidos da plenitude da inteligência para conhecimento do mistério de Deus. Que esse mistério, veja na sua Bíblia, está escrito um tracinho na frente, Cristo. Tracinho e na frente, Cristo. Conhecimento de... O mistério de Deus é Cristo. E qual é esse conhecimento? Olha aí. Primeiro, enriquecidos da plenitude. Plenitude, irmãos, é a totalidade da operação. Plenitude é a totalidade de uma ação de Deus na vida de um crente. É o crente que está cheio até o tutano. Mas não é cheio até o tutano, não é do alvoroço, aquele poder, entendeu? Aquele mistério. Não. Faz parte, mas não é isso. O crente cheio da plenitude até o tutano, irmãos, ele é completo. Entendeu? Ele é manso. Ele é humilde. Entendeu? Ele é verdadeiro. Sincero. Corajoso. Entendeu? Não fica com desculpa. É total, ele é total. Eu vou chegar lá. Aí no versículo 3 diz assim: em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência? Em quem está escondido? Em Cristo. Escondido. O que está escondido em Cristo? A ciência, aleluia. Olha aí. A sabedoria. O tesouro da sabedoria e da ciência. Irmãos, tem pessoas que Deus dá dons, mas para o crente, irmão, é melhor você receber a plenitude ou receber um dom? Eita, agora é plenitude. Porque Paulo aqui está falando da plenitude, ele não está falando de um dom, de dois dons, de três dons, ele está falando da plenitude. A plenitude é a totalidade. Então quem é e quem atinge essa estatura aqui de Cristo, ele recebe, irmãos, o tesouro da sabedoria e da ciência. Ele é completo, ele está cheio do poder de Deus, cheio. Que coisa, meu Deus. Olha lá. Que coisa. Aí ele vai dizer: para que, versículo, o conhecimento do Filho de Deus, varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Quando nós chegarmos a esse ponto desse conhecimento, porque na verdade a gente precisa só isso, colocar isso em prática. Colocar em prática, porque
está escrito, está tudo revelado na Bíblia, é só a gente pôr em prática. É que, como eu disse, a gente estuda e a gente quer aplicar para os outros, né? A gente estuda, aí já quer ser pregador para pregar para os outros, né? Eu conheço pregadores que pregaram e se estudaram, entendeu? Naquela afobação todinha, e virou, estudou, se formou, e para falar a verdade, ele é um ótimo pregador, mas desviou. Por quê? Porque estudou a palavra, aplicou a palavra no conhecimento, pela letra, mas ele não procurou viver, guardar e colocar em prática essa palavra nele, para poder depois ele sair e pregar e anunciar para os demais o que ele havia aprendido. Porque na verdade, a gente não precisa aprender a palavra, a gente precisa aplicar ela em nossa vida. E nós temos o Espírito Santo. O que é aprender a palavra? Aprender a palavra, irmãos, é pôr ela em prática. As pessoas invertem a forma de aplicação da palavra. Porque eu ouvi um pregador, pregador abençoado, de Gideões, ele tem ministério, é um homem de Deus. Mas ele disse que todo crente tem que aprender, tem que estudar a palavra. Tem que estudar, fazer teologia, entendeu? Ir para uma sala de aula estudar. Irmãos, eu discordo disso. E sabe por que eu discordo? Porque a Bíblia diz que não é por força, nem por violência, e nem muito menos por obrigação. O crente, ele tem que saber se ele realmente é crente e quer morar no céu. Se ele sabe que ele é crente e ele quer realmente morar no céu, ele procura de Deus o conhecimento da palavra, para que esse conhecimento não venha ser apenas para aplicação ou para falar, para expor esse conhecimento, que eu conheço vários que expressam muito bem, pregam muito bem, mas não vivem, não praticam. E o que adianta, irmãos? Esse é o grande problema da igreja no mundo hoje. Eu vou dizer um negócio muito forte aqui. Muito forte. Jesus, ele colocou todos os escribas no bolso. Colocou ou não colocou? Ditado chúrio para a gente falar. Mas ele colocou todo mundo no bolso. Colocou ou não colocou? Os escribas e os fariseus eram os teólogos e os estudiosos de hoje, irmão. Não tem outra diferença. Não tem diferença. Eles conheciam a Torá de Gênesis a Malaquias, de frente e de ré. Mas o que adiantava? Jesus mesmo foi quem disse: vocês arrotam um mosquito, vocês coam um mosquito, vocês coam um mosquito e engolem um camelo. Já pensou? Você ouvir um desaforo desse? Mas quem falava tinha vida para falar. Ele era a própria palavra. Ele era o próprio verbo. Ele tinha razão e propriedade para falar o que ele estava falando, porque era a verdade. Mas hoje, a verdade entre nós é mentira. E a mentira hoje é verdade. É verdade. Até que Jesus venha raiar nas nuvens. Porque quando ele raiar, a mentira vai ter que se dobrar e a verdade vai aparecer. Porque ele é a verdade. Então, nós precisamos, irmãos, parar e observar a palavra de Deus desse horizonte. Entendeu? Porque a palavra de Deus não é apenas para ser lida, é para se viver, baseado no que ela nos ensina. E o que eu acho mais lindo da palavra é que tem o Espírito Santo como professor. Aí, para que você venha ser ensinado por ele,
para que você venha ser guiado por Ele, como disse Jesus, em toda a verdade, você precisa ler. Jesus disse para os discípulos: quando Ele vier, Ele vos ensinará todas as coisas. Todas as coisas, o que Jesus está falando? Todas as coisas daqui para frente. Meu Senhor da glória. Jesus estava dizendo assim: o Espírito Santo ele vai ensinar vocês todas as coisas daqui para frente, quando Ele vier, daqui para frente. E Ele vai fazer vocês lembrar de tudo que eu já disse para vocês, daqui para trás. Cheio da glória. Hã? Capítulo 16, ele diz assim: eu ainda tenho muita coisa para falar para vocês. Meu Senhor da glória é forte, Jesus. Capítulo 16 de João, eu vou ver. O Espírito Santo está dando a revelação, eu tenho que falar. Aleluia, Jesus amado, Pai querido. João, é 16 ou é 15? Vamos lá, Jesus. Acho que é 16. Achei. 16 e 12. Olha o que Jesus disse. É aquele mesmo versículo que eu falei, do pecado, da justiça e do juízo. Jesus está dizendo assim: quando Ele vier, Ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Aí Ele vai dizer: do pecado, porque não creram em mim; da justiça, porque vou para meu Pai e não me vereis mais. O mundo não vereis mais. O mundo não verá mais Ele até que Ele venha buscar a igreja. Aí no versículo 11 ele diz: e do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Amém, irmãos? Satanás ele já está julgado, irmãos. Acabou. Aí o versículo 12 ele diz assim: ainda tenho muito que vos dizer, mas não podeis suportar agora. Mas quando vier o Espírito da verdade, Ele vos guiará em toda a verdade. Glória a Porque Deus. não falará de si mesmo, Aleluia. mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de... Glória a Deus. Aleluia. Amém, igreja? Glória. O Espírito Santo, Ele quer guiar o seu povo nos dias de hoje. O Espírito Santo quer te guiar, quer nos guiar. E nós temos que deixar que o Espírito Santo venha nos guiar, irmãos. Porque Ele sabe aonde o ladrão vai armar a sua arapuca para pegar alguém. O Espírito Santo sabe aonde o laço vai estar posto. E quem anda guiado pelo Espírito Santo, eu vou usar a palavra de um pastor que eu vi no Facebook hoje. Quem é guiado, irmãos, por Deus, quem anda com Deus, tira onda. Quem anda com o Todo-Poderoso, irmãos, tira onda. Sabe por quê? Porque Deus ele faz coisas que a gente não imagina que Ele pode fazer. Ele faz coisas extraordinárias. Amém, queridos? Então, vamos nos aprofundar neste texto, nesta palavra de Deus, para que nós venhamos ser cheios da bondade e da plenitude. Então, para encerrar, que não deu tempo eu concluir, mas eu vou encerrar no versículo 13. No versículo 13, ele fala, aí não dá para falar dos meninos, acabou o tempo, os meninos. E para ser cheio da plenitude e a medida do varão da estatura completa de Cristo. Imagina um crente cheio de Cristo na carne. Um crente cheio de Jesus, um crente cheio de Jesus, cheio, pastor, cheio. Ele não precisa nem falar muito alto, que nem eu falo. Não que eu não tenha Jesus, mas é que é o meu jeito. Então, os irmãos entendem. Glória a Deus. Eu estou tentando hoje até dar uma, entendeu? Mas o crente cheio de Jesus, irmão, ele não ouve palavras negativas, ele não usa palavras negativas. Ah, não dá, ah, não sei se vou, ah, não sei.
Pergunta para ele se dá, se vai. Fica na tua, cheio. Porque ele sabe tudo. Então, o crente cheio de Jesus, quando vem a fúria, quando vem o levante, um crente à estatura de Cristo, ele, irmão, tá doendo, ele já põe a mão, já repreende, entendeu? Alguém está enfermo, ele põe a mão, já é curado na hora. A plenitude de Deus está ali. Aquela comunhão, entendeu? Uma comunhão, irmãos, que ela não é forçada. É pelo entendimento da palavra. Você creu na palavra, você entendeu a palavra. Porque, olha isso aqui. Eu vou ler. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens, com que astúcia enganam fraudulosamente, antes seguindo a verdade em caridade, crescendo em todo naquele que é o cabeça. Cristo é o cabeça. Vamos ver aqui, vamos lá rapidinho. Quer ver? Deixa eu achar aqui. Colossenses capítulo de número 1. Vamos lá para não encerrar aqui, eu gostei desse mistério aqui. Colossenses capítulo 1. Capítulo 1 de Colossenses. Isso aqui é tremendo, irmãos. Colossenses capítulo 1. O versículo. Deixa eu ver. É isso mesmo, Jesus? Eita, glória. Colossenses capítulo 1, versículo 18. Versículo 18 de Colossenses. Veja o que está escrito. Ele é o cabeça do corpo da igreja, é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que todos tenham a preeminência. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Olha aí. Plenitude de Deus habita em Cristo. E quem tem Cristo tem a plenitude do Pai. E que, havendo por ele feito a paz, pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. A vós também, que noutro tempo era estranhos, ignorantes no entendimento pelas vossas obras, mas agora, contudo, vos reconciliou. Amém? Só para nós parar aqui e encerrar, veja que coisa tremenda. Agora nós devemos andar no quê? Seguindo quem? A verdade. Para a gente, irmão, tinha uns versículos da verdade aqui para a gente observar na Bíblia. Eu vou dizer, se vocês quiserem marcar, vocês vêm em casa. Andar na verdade. Primeiro, Zacarias capítulo 8, 16. Marcou? Zacarias capítulo 8, versículo 16. Também 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 2. E também 1 João, capítulo 1, capítulo 3, versículo 18. E Colossenses, que foi o que eu li a respeito da verdade que fala acerca do crescimento em tudo naquele que é o cabeça. Colossenses 1 e versículo 18, essa leitura que eu fiz agora. Que ele é o cabeça de toda... versículo 18. Ele é o cabeça do corpo da igreja. É o principado do primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Porque foi do agrado do Pai, foi do agrado de Deus, que toda a plenitude nele habitasse. Então Paulo vai nos dar essa direção dessa plenitude. Irmãos, é para você pensar nisso aqui e você pedir o Espírito Santo. Peça a Ele, que você, pela palavra, você possa alcançar essa estatura. Irmãos, se a gente conseguir, irmãos, é um alvoroço.
que acontece? Se a gente conseguir desprender-se de nós mesmos, se desprender da gente, irmão. Se desprender, entendeu? Das nossas vontades, dos nossos prazeres, e a gente se ligar no trono e poder andar como verdadeiro sal da terra e luz do mundo. Porque quando se fala de sal da terra e luz do mundo, já dá um ar de, né, diferente do que... Irmãos, é a coisa mais linda aquele texto. Sal da terra. Para que serve o sal? Né? Senão que para temperar. Temperar. Colocar gosto. Entendeu? A glória. E a luz. Para que serve a luz? Aperta esses botões aí, apaga tudo. Fica tudo escuro aqui. Né? Você aperta os botões, acende a luz. O que acontece? Acende tudo. Então, você é como uma luz. Nós deveríamos ser como luz. Alguém olha para a gente e aí vê uma possibilidade de esperança. Porque ela viu algo que iluminou a sua vida. Glórias a Deus. Aleluia. Quando você olha para alguém que é cheio do Espírito Santo, nós somos no ciclo de oração ali, uma irmãzinha mansa, humilde, falando aquela coisa toda, mas só de você ouvir a voz dela, você já ficava deslumbrante, porque ela transmite essa luz. Essa Glória graça. a Deus, aleluia. Aí quando você observa essa pessoa, a pessoa que não é crente, observa um crente desse tipo, aí quando ela se aproxima, aí ela vê que aquela pessoa ela é sal. Ainda que ela não tenha esse raciocínio que nós temos como crente, porque nós conhecemos a palavra. Mas ela conversa com a pessoa tem palavras boas para dar para ela, palavra de esperança, palavra de vida. Aí aquela pessoa sai dali confortada. Por quê? Porque o sal fez o efeito que havia de fazer e a luz trouxe a claridade para aquela vida que andava em escuridão e que para ela não existia esperança. Irmãos, a igreja atual, ela precisa voltar a ter essa visão e essa prática de vida. Nós vemos hoje uma igreja egoísta, um povo, né, cheio de orgulho nas igrejas. As pessoas querem os melhores carros. Não é errado, irmãos. Eu saí do Atacadão outro dia e estava chovendo. Lá, depois do correio, tem um posto de gasolina. Antes do posto, tem a rua Manguari, que dá lá para casa, a gente entra nela. Mas antes da rua tem um posto, tem um ponto de ônibus. E bem no meu fio da pista, entre a pista e o meu fio, tem um buraco, irmão. Você faz uma poça. Aí os motoristas vêm, o ponto está cheio de ônibus, irmão. Em vez de ele afastar o carro um pouquinho, irmão, ele põe para dentro da poça para não é o povo que está lá. E eu fico pensando, será que não é um dos nossos que está dentro do carro? Porque tem crente assim, irmãos. A igreja precisa voltar a praticar a palavra de Deus na sua vida. Nós precisamos aqui na Penha. Amém, queridos? Que Deus em Cristo nos abençoe. Isabela, desligue a live. Eu quero agradecer a todos que fizeram presente, aqueles que nos assistiram, que amam ainda de nos assistir, que você possa aprender e colocar em prática a palavra de Deus que foi ministrada nessa noite. Amém?